Continuidade então, né? Essa parte 2 aqui do vídeo. Deixa eu só inverter aqui essas telas. Beleza, na parte anterior, deixa eu ver aqui meu Trello, a gente terminou aqui habilitar a janela de sleep na tela, né? Então quando o cara agora coloca o nome aqui, ele já para aqui nessa telinha. Então beleza. Antes da gente continuar, vamos corrigir logo isso aqui, para já poder deixar isso aqui centralizado, né? Aqui dentro desse espaço que ele tem, porque quando está escrito a palavra inteira, nome jogador, ele preenche tudo aqui, né? Mas quando o nome da pessoa é pequeno, por exemplo, se ele só colocar aqui 3 letras, ele está ficando bem justo aqui no canto e aí está ficando esse espaço todo vago. E aí esteticamente fica feio. Então vamos logo corrigir isso. Vamos ver onde é que isso está aqui. Ele tem que ser no cabeçalho. Então o cabeçalho está aqui. A gente tem aqui uma coluna, né? Tem uma div escrito coluna, e aí tem um span com o título, que é a palavrinha jogador, e um outro texto que vem o nome jogador. Deixa eu ver como que ele aparece aqui no CSS. A gente tem o wrap topo, que é isso aqui. Aí aqui para baixo a gente tem a coluna e o título, né? Então a coluna e o título. Só que tem que ter cuidado porque tem coluna aqui dentro do placar também. Então se eu fizer a mudança só na coluna, eu vou acabar mudando tudo, né? Porque tem coluna que pega a moeda, coluna que pega o texto da estrela e coluna que pega o texto do tempo. E eu quero mudar só esse primeiro aqui. Então existem várias formas de se fazer isso. Uma delas, que é bem simples, vamos criar uma classe aqui com outro nome. Vamos colocar aqui coluna, coluna, vamos botar coluna jogador ou coluna nome jogador para ficar mais explícito, né? Nome jogador. Vou abrir chaves aqui. Só cuidado com uma coisa, porque eu não cheguei a comentar, mas eu estou fazendo edição aqui no CSS. Vale lembrar que vocês têm sempre que habilitar aqui o SAS, né? Então cuidado, se você for fazer mudança no CSS sem habilitar aqui o programinha, ó, o Scout App, aí você não consegue. Tudo que você adicionar lá não vai ser captado, tá? Então vou colocar aqui, ó, coluna nome jogador. Aí o que eu preciso fazer é só definir um tamanho aqui para essa coluna. Ó. Vamos ver o tamanho que essa coluna pega aqui hoje, ó. Essa coluna ela tem um display block e ela não tem nenhum tamanho de largura. Então ela literalmente ela vai pegar o tamanho que está o texto. Né? Se o texto for grande, ela estica. Se o texto for pequeno, ela encolhe para ela poder manter esse espaço aqui entre essa coluna e essas colunas de cá. Ó. É por isso que a gente usou aqui o placar, né? O placar aqui é porque eu tenho um display flex aqui dentro de wrap top. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. O wrap top eu tenho um display flex e depois eu tenho um justify content space between. Esse space between, ele pega a primeira coluna aqui e tudo que está depois dela ele joga lá para o canto, para o final, né, do espaço total. Então por isso que ele dá esse espaço aqui certinho. E aí quando esse texto aqui é maior, ele se ajusta sem mover esse aqui do lado. Então o que eu preciso fazer aqui é colocar um tamanho mínimo aqui, ó, para que essa coluna no mínimo tenha tal medida e aí eu ajusto ela ao centro. Então vamos fazer um teste aqui primeiro, só para a gente entender aonde que eu vou colocar isso lá. Primeiro eu tenho que adicionar essa classe aqui, ó. Essa classe que eu acabei de criar aqui, ó, coluna nome jogador, eu tenho que escrever ela aqui também, ó. Então eu vou ter uma classe chamada coluna, que ela vai herdar primeiro isso aqui, né? Que vai ser padrão para todas as classes que tiver o nome coluna, mas eu também vou ter um coluna nome jogador, que aí vai herdar outras propriedades, que vai ser o que vai estar aqui. Então primeiro vamos colocar um background aqui, color, red, só para a gente ver aonde é que ele aparece lá. Ó.
Vamos atualizar. Ele apareceu aqui. Ué, será que eu coloquei no lugar errado? Ah, tá, eu coloquei no lugar errado. Eu botei ele na coluna referente às moedas. Então vou tirar isso daqui. Na verdade ele é aqui, ó. A coluna que pega o nome do jogador, né? Então vou botar aqui. Aí ele vai ter que herdar essa propriedade aqui da cor vermelha. Vamos atualizar. Atualiza. Beleza, tá lá, ó. Então ele está pegando aonde está lá aquele fundo vermelho, tá vendo? Porém, se eu digitar um textinho bem pequeno, ó, dar, e dar um Enter, ele continua pegando aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer é definir um tamanho mínimo para que essa coluna não encolha tanto. Aí eu posso vir aqui agora e vamos experimentar para ver. Vamos colocar um EDIF de 300 pixels para a gente ver até onde que ele vai. Então tá lá, ó, 300 pixels, ó, ele tá vindo até cá mais ou menos no Mario, então ele veio muito. Você vê que aqui, ó, ele já está centralizado, tá vendo? Então eu só preciso diminuir mais um pouquinho isso aqui. Então vamos colocar 250 pixels para ver. Ó, 250, beleza, ele já veio aqui no tamanho bom. Então já estaria legal aqui, mas vamos ver também com aquela palavra grande, né, nome jogador, para a gente ver se ela vai caber aqui dentro. Você tem que ter cuidado com isso também. Vamos ver. Olha lá, ó, nome jogador já não coube, tá vendo? Ó? Eu vou escrever aqui literalmente, ó, nome jogador, só para tirar o modal aqui da frente. Olha só, ele ficou o texto ficou muito grande para caber em uma só linha. Então ele quebrou a linha aqui e aí ele desce aqui o nosso layout, né? Pode ser que aconteça isso é um fato, né? Se o jogador colocar um nome muito grande, vai acontecer isso aqui com o nosso layout. E a gente pode até pensar aí mais para frente, tentar se prevenir para que isso aqui não ocorra. Se o nome for muito grande, a gente diminui o tamanho da fonte. Tem algumas coisas que a gente pode fazer aí. Mas vamos botar aqui 260. Olha lá, o 260, beleza, ó. Ele coube tudo em uma linha só, ele não está estourando. E aí, não me vem na mente agora como que a gente poderia diminuir isso aqui caso o jogador colocar uma palavra muito grande. E como eu não estava pensando nisso para esse vídeo agora, então não vou fazer. Mas vou deixar em aberto essa possibilidade. Né? Quer ver? Ó, vamos só atualizar aqui. Vamos supor que o cara, só de pirraça, o cara chega aqui e bote Darlan, né, P. Araújo. Aí o cara vai arrebentar com a gente, tá vendo? O nome ficou grande demais, quebrou o nosso layout. Então a gente vai ter que encontrar depois uma forma de que se ele fizer isso aqui, botar um texto muito grande que ultrapasse 260 pixels, a gente tem que diminuir o tamanho da fonte. Beleza? Eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Agora aqui só para o que a gente precisa já está resolvido. O nome jogador cabe ali certinho. Vou tirar esse fundo vermelho aqui, que eu botei ele só de teste. Beleza, já fica lá bonitinho. E se o cara colocar um nome normal, ele vai ficar já centralizado. Ó, né? Esteticamente ficou bem melhor. Mas, lembra aí, ficou esse defeito aqui para a gente corrigir em um outro momento. Ele está estourando aqui, a gente vai ter que diminuir esse texto. Então, beleza, isso aqui está resolvido. Deixa eu fechar isso aqui, que eu não vou precisar mexer nisso agora. Vamos lá. Iniciar a contagem regressiva de 5 segundos na janela do Sleep. Tá, para fazer essa parte aqui, pessoal, a gente vai trabalhar agora com uma função nativa do JavaScript, que vai ser uma função muito legal, vai valer muito a pena aí para você aprender, porque você pode aplicar isso aqui em várias outras coisas, em vários outros projetos. E principalmente nesse projeto que a gente vai fazer aqui, que vai ter um contador, né? Pode ser aqui a contagem regressiva, depois a gente vai ter que fazer aqui um também para o nosso tempo. Então a gente vai trabalhar com uma função nativa chamada set, acho que é set intervalo.
que ele vai nos permitir trabalhar com essa propriedade. É claro, né, que assim, eu não vim de despreparado, eu já até deixei aqui, ó, separado a explicação a respeito dessa função. Eu vou deixar ela no link do vídeo, para depois aí quem quiser, né, dar uma lida, como que ela funciona. E também achei um link aqui, para quem está começando, é muito bom dar uma lida, porque a gente já trabalhou com uma função, vamos ver aqui no nosso módulo, eu acho que a gente já trabalhou com uma função chamada setTimeout, aqui ó, setTimeout. E agora a gente vai trabalhar com uma chamada setInterval. Qual que é a diferença entre uma e outra? As duas têm as mesmas propriedades. Ela é uma função nativa, né, um método. Dentro dela você tem que passar obrigatoriamente uma função, aí você vai passar uma função anônima, e depois dela você coloca um tempo. E o que ela faz? Ela vai executar o que tiver aqui dentro da função interna dela, depois desse intervalo, né? Então, por exemplo, se a gente colocar essa informação aqui dentro, quando o HTML estiver lendo aqui esse código e ele chegar aqui no setTimeout, ele vai ler o que está aqui dentro, mas ele só vai executar o que está aqui dentro depois desse período de tempo aqui, ó. Aqui está em milissegundos, né? Então, depois de 1,5 segundo, ele vai executar o que tiver aqui dentro. O setTimeout, ele faz essa leitura uma única vez, executa isso aqui e acabou. Aí ele vai passar aqui para a linha de baixo. Já o setInterval, que é o que a gente vai trabalhar, que é esse aqui, ó, ele é diferente nessa parte agora. Ele não para. Ele, por exemplo, ele faria essa mesma leitura aqui, na hora que ele identificasse aqui setInterval, ele iria ler essa função e iria ver um tempo que tiver aqui. Aí ele iria aguardar esse tempo para executar o que está aqui dentro. Porém, depois que ele executasse o que tivesse aqui dentro, ele volta para ela de novo, lê mais uma vez o que tiver aqui dentro, porque você pode atualizar essas informações, né? Porque se você não atualizar as informações, não faz sentido você usar esse setInterval que ele vai ficar repetindo várias vezes. Então a intenção é que nesse período de 1,5 segundo que passou, ele executou, aí alguma coisa aqui tem que mudar, né? Como o caso do tempo, né? Você começa com 5 segundos, depois ele vai passar para 4, depois ele vai passar para 3, vai passar para 2, vai passar para 1, para 0, até acabar. Um exemplo. Então, cada vez que aqui atualiza, ele lê aqui de novo, aguarda o tempo, passou esse tempo, ele executa. Aí ele faz o loop de novo, lê o que está aqui dentro atualizado, aguarda o tempo e vai fazer isso aqui infinitamente. Ele nunca vai parar. Né? Se você já teve algum contato aí com alguma linguagem, você sabe que você pode usar, por exemplo, o while. O while você bota lá uma condição. Enquanto isso aqui for verdade, ele vai girando. Quando aquilo lá para de ser verdade, ele para de fazer o loop. Você tem o for. O for você determina, né? Por exemplo, você coloca lá uma variável escrita, sei lá, i recebe 5. Aí depois você bota uma condição. Enquanto o i, né, que no caso tem o valor de 5, for maior ou igual a 0, ele vai ficar girando ali. Aí ele vai dar 5 voltas. E o setTimeout, ele funciona mais ou menos desse jeito, só que você não tem como pôr uma condição aqui nele para ele parar. Ele vai ficar girando infinitamente, né? Aí depois a gente vai ver como é que faz para poder parar isso. Aí aqui esse site aqui, ó, do Rodolfo Silva, ele tem uma explicação aqui que vale a pena você ler. É bem legal. Porém, só cuidado, porque aqui ele vai estar falando, ele vai estar usando códigos aqui baseado na biblioteca do, nossa Deus, me faltou a memória aqui agora. Enfim, ele não vai estar usando o JavaScript puro aqui, ele vai estar usando a biblioteca aqui, que caramba, esqueci mesmo o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro, tá? Então só toma cuidado com isso. Se você estiver começando e você se confundir a forma como ele está escrevendo aqui, é porque ele está usando biblioteca, ele não está usando o JavaScript puro. Mas a explicação dele aqui vale a pena você ler, porque é uma explicação aí simples, mas objetiva. E se você quiser se aprofundar mais ainda, você tem a própria biblioteca aqui do JavaScript para você poder aprender.
Mas dito isso aí, não vamos perder tempo, vamos pôr mão na obra. Então eu preciso colocar aqui, ó, iniciar a contagem regressiva de 5 segundos na janela do sleep. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu tenho que pegar esse elemento aqui, ó, porque esse elemento é o que aparece o número e eu vou ter que ficar fazendo esse número mudar, né? Então, da mesma forma que a gente pegou o elemento aqui do HTML, que tem o nome jogador e a gente pôde trocar, a gente também vai fazer a mesma coisa aqui. Nós temos que pegar esse texto para que a gente fique trocando ele, né? Então, vamos pegar lá o nosso elemento, vou aqui para o script, vou lá para cima, onde estão todos os meus elementos globais, vamos encontrar onde é que esse texto está, ele vai estar dentro da tag da div sleep, né? A gente tem a section aqui, ó, que a gente criou aqui o id sleep, e aqui a gente tem o texto, ó, txt sleep, que começa aqui com o número 5, que corresponde a esse texto que está aqui. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar um id nele para que a gente possa manipular no nosso JavaScript. Então eu vou colocar aqui igual está ali, txt sleep. Feito isso, agora eu tenho acesso a ele aqui, colocando ele dentro de uma variável. Então eu vou pôr aqui txt sleep document query selector, e aí vou passar o seletor aqui dentro, joguinho da velha, txt sleep. Então, em tese, eu já estou com acesso a esse texto que está lá no meu HTML. Agora vamos usar a função lá, o setInterval, para a gente ver como que ele funciona. Vou vir aqui na parte de baixo e vou chamar ele aqui, ó, setInterval. Ele já aparece aqui para mim, tá vendo? Ó? Ele aparece essa caixinha aqui, porque quer dizer que ele é uma função, né? Ou no caso, eu sempre fico falando aí função ou método, né? Que é como se fosse a mesma coisa. E essa aqui é a forma como você o usa. Porém, aqui dentro você tem que passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro de uma função anônima. Então, função anônima a gente já fez várias vezes. Eu não uso aquela palavra function, né? Eu só boto aqui o entre parênteses, passo uma arrow function aqui e abro e fecho chaves. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser essa minha função anônima aqui, ó. Depois dessa chave, eu tenho que colocar uma vírgula e passar um tempo, né? Aí eu posso passar aqui a quantidade de tempo que eu quero para que ele aguarde até executar o que tiver aqui dentro. Como eu vou estar trabalhando especificamente com um relógio, né, contagem regressiva, então a gente sabe que cada segundo tem, né, cada virada de tempo ali tem um segundo. Então eu posso colocar aqui 1000 milissegundos, né, que seria um segundo. E aqui dentro eu vou passar o que eu quero que aconteça dentro desse período de tempo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro, eu vou criar uma variável que só vai funcionar aqui dentro. Vou chamar ela de let. Lembra que let é uma chamada de variável, né? Você está definindo uma variável que ela vai mudar, diferentemente de const. E eu vou dar o nome dela de cont, né? Como se fosse um contador. E aí vou dizer aqui, ó, que cont recebe. Eu poderia colocar, por exemplo, 5, né? Cont recebe 5. Ou eu posso também colocar aqui literalmente o que está cá no meu HTML, né? Porque imagine se depois, futuramente, eu quiser aumentar isso aqui para 10 segundos. Aí eu teria que vir cá no meu código, tentar saber aonde foi que eu coloquei isso para poder mudar aqui para 10. Então eu posso só simplesmente vir aqui agora e colocar o txt sleep.inner HTML. Foi a mesma coisa que a gente fez com o nome aqui do jogador. Só que aqui a gente está mudando o que está vindo lá do txt nome jogador inner HTML. Aqui a gente está pegando. Eu estou pegando o que está vindo lá do texto e estou salvando dentro dessa variável aqui. Agora, se depois eu vier cá no meu HTML e mudar isso aqui para 10, essa variável aqui vai receber o valor 10. Se eu botar aqui 5, ela vai estar recebendo aqui o valor 5. Então eu não preciso mudar aqui e mudar aqui. Eu só mudo em um lugar só.
beleza? Por esse motivo, mais fácil fazer dessa forma. Aí aqui dentro agora vem o segredo, né? Como eu falei, dentro do set interval, ele vai ler isso aqui, aí ele vai falar, beleza, isso aqui vai ter um intervalo, ele tem um loop. Então ele vai ler tudo que está aqui dentro, vai aguardar um segundo, vai executar, aí ele volta para cá de novo. Então se eu começo lendo isso aqui e nesse momento agora eu sei que isso aqui está com o número 5, eu preciso diminuir isso agora. Então eu posso colocar aqui ó, que conte recebe menos 1. Né? Cada vez que vai dar o loop aqui, ele vai receber conte recebe menos 1. Então se agora aqui ele tem 5, quando ele chegar nessa linha aqui, ele vai dizer que conte tem 4. E aí depois eu posso adicionar lá no meu HTML, para eu adicionar é txt sleep.innerHTML, porque lembra, eu quero mostrar essa mudança de número aqui dentro, né? Aqui vai dar erro agora porque eu estou com uma chave aqui que não foi finalizada. Deixa eu comentar isso aqui. Eu quero mostrar essa mudança de 5 para 4, eu preciso mostrá-la aqui, né? Eu preciso mostrar ela aqui, ó. Então eu estou pegando o valor daqui para guardar dentro da variável, depois eu preciso pegar essa variável que recebeu menos 1 e mostrar ela dentro do meu HTML. Então para eu mostrar no meu HTML é só eu colocar aqui txtsleep.innerHTML recebe conte. Então em tese se aqui conte recebeu 5, que é o que está vindo do innerHTML, na linha de baixo, o conte recebeu menos 1, então ele passou para 4. Na linha de baixo, ele vai trocar. Se aqui começou com 5, agora ele vai mostrar lá na tela 4. Aí ele vai vir para fora do loop, vai ler mais uma vez tudo isso aqui. Quando ele for ler isso aqui de novo, essa primeira linha aqui já não é mais 5, agora ela é 4. Quando ele cair para essa linha de baixo aqui, ela também não é mais 4, agora ela vai ser 3. Deixa eu botar em comentário aqui só para a gente entender. Aqui, que até então estava sendo 4, agora já não vai mais ser 4, porque o txtsleep innerHTML vai receber o conte, que o conte agora é 3. Então ele vai mostrar lá na minha tela 3. Aí ele vai vir para cá, passou um segundo, ele executa tudo isso de uma vez. Ele volta cá para cima de novo. Aqui era 4, agora mudou, né? O txtsleep agora é 3. Então, como o conte recebe o que está vindo lá do HTML, ele vai ser 3. O conte vai receber menos 1, ele vai passar para 2. O txt vai receber o que está vindo de conte, então ele vai deixar de ser 3 e vai receber 2. Quando passar um segundo, ele vai executar tudo isso de uma vez e aí vai indo sucessivamente, beleza? Então é isso aqui, é bem tranquilo. Se você entender o conceito, vai ficar bem fácil. E aqui também eu posso mudar. Ó. Quem estudou aí um pouquinho né, de lógica de programação, você sabe que quando você diz menos 1, você pode substituir isso aqui por menos menos. Né? Menos menos é igual a menos 1. Então você pode colocar conte, na verdade aqui não precisa nem do recebe, né? Você só coloca conte menos menos. É a mesma coisa que conte recebe menos 1. Então vamos testar para ver se isso aqui está funcionando. Vamos voltar aqui, ó. Vou digitar o nome. Quando eu der iniciar, ele começou em 4, 3, 2, 1, até chegar em 0. Só que aí ele vai continuar, né? Regredindo. Ele não tem fim. Então eu preciso agora botar algo para parar tudo isso aqui. Aí para eu fazer agora tudo isso aqui parar, eu vou sair de dentro desse loop. E aí a gente usou aqui no outro aqui nós usamos o set timeout. O set timeout ele é o que? Ele é algo que executa uma única vez depois de um determinado período de tempo. Então eu posso vir aqui agora no script e vou fazer set timeout. Ele recebe uma função anônima. Vou passar aqui, pá. Aqui eu tenho que passar um período de tempo, né? Então, qual é o tempo que eu quero fazer com que isso aqui execute alguma coisa?
Eu já vou explicar qual é o tempo. Primeiro vamos entender o que eu preciso fazer que aconteça aqui dentro. Aqui em cima eu habilitei o sleep, né? Para que o sleep apareça. Agora, quando esse sleep chegar em zero, quando esse txt aqui chegar em zero, como eu não tenho como parar isso aqui, ele vai continuar regredindo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Eu posso simplesmente tirar todo o sleep da minha tela. Então eu posso vir aqui, ó, sleep.classlist.remove, né, para remover, e eu vou remover o active. Lembrando que o active é a classe que mostra o que faz com que a minha janela do sleep apareça na página. E com quanto tempo eu quero que isso aqui execute? Porque lembra que isso aqui só vai ser executado depois de um período de tempo. Então, se eu sei que isso aqui precisa executar durante 5 segundos, né, que ele começa no 5, aí vai 4, 3, 2, 1, 0, na verdade dá 6 segundos, né, porque ele começa 5, 4, 3, 2, 1, 0, dá 6 segundos. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 6.000 milissegundos. Então, ou seja, ele vai ficar girando esse loop aqui a cada 1 segundo e vai ficar mudando o número que aparece lá no texto do HTML. E isso aqui vai estar parado. Isso aqui só vai executar depois de 6 segundos. Então, ao mesmo tempo que o HTML leu isso aqui, ele já passa para a linha de baixo. Aí ele vai ver, opa, esse aqui só vai executar daqui a 6 segundos. Ele volta para o de cá de cima porque ele sabe que tem que continuar girando. Quando passar 6 segundos, ele vai desabilitar a tela do sleep e ele vai fazer ela sumir da tela. Vamos ver se isso tudo vai dar certo? Então, eu vou vir aqui, ó, Darlan, dei Enter. Opa, deixa eu habilitar aqui, que eu acho que alguma coisa deu erro. Set timeout, 6 segundos, blá blá blá. Acho que é isso mesmo. Darlan. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tum, sumiu com o sleep da tela. Beleza? Então, feito isso aqui, agora o jogo tem que começar. Então, eu botei o sleep na tela para dar tempo do jogador se preparar para jogar, né? Ele consegue ler ali as regras do jogo. Passou os 6 segundos, ele tirou aquele sleep da tela, eu tenho que fazer agora o jogo começar, que inclusive é até o que está falando aqui, ó. Iniciar a contagem regressiva de 5 segundos na janela sleep, a gente já fez isso. Depois de 5 segundos tem que remover a janela do sleep da tela, foi o que a gente acabou de fazer. E agora ele diz aqui, ó, habilitar a classe Start que dá movimento aos elementos. Se a gente voltar lá no nosso CSS, vamos ver o que é isso. Vamos lá no cenário. E a gente tem aqui, ó, se eu voltar aqui no meu HTML, eu até botei uma colinha aqui, né? Acho que em algum vídeo para trás aí eu mostrei, ó. Se a gente vier manualmente aqui dentro do cenário e colocar aqui também uma classe chamada Start, olha o que acontece lá, ó. Vamos atualizar. A gente deu movimento aos elementos, tá vendo? Os elementos estão se movimentando na minha janela. Então, só que eu não posso fazer isso manualmente. Isso aqui só pode acontecer depois que acontece o sleep, os 5 segundos, e depois que o sleep for removido da janela, eu tenho que ativar essa classe start aqui. Então eu vou apagar ela daqui, né? Que ela não pode entrar manualmente. Se eu quero manipular o meu cenário, eu também tenho que poder manipulá-lo através do JavaScript. Então eu vou adicionar aqui um ID, vou chamar de cenário mesmo. Aí vou lá nos meus elementos globais, vamos botar ele aqui, então const cenário recebe document.querySelector e vamos passar aqui o joguinho da velha, cenário. Beleza, a partir desse momento eu já tenho o meu cenário vinculado no meu JavaScript. Agora eu posso vir cá e manipular ele. Para a gente inserir uma classe, a gente já viu aqui, ó, a gente pode usar o classe list.added e coloca lá o que a gente quer. Então basta eu dizer em qual elemento. Qual é o elemento que eu quero manipular? Cenário. O que eu quero fazer nele? Eu quero mexer com as listas, então com as classes, né? Então classe list.add e aí eu venho cá e passo. Aqui está a minha colinha, ó.
O que eu preciso mudar acrescentar o start. Então eu passo aqui, ó, start. Eu vou botar um ponto e vírgula aqui e vamos ver se lá funcionou. Então o cara chegou aqui, digitou o nome dele, apertou Enter, entra o sleep, conta 5 segundos regressivo, tirou o sleep, o cenário tem que se movimentar. Beleza? Bem tranquilo. Lembrando que todo esse movimento aqui está ocorrendo por causa do que a gente já fez no HTML, no CSS, né? Tá aqui, ó, classe start, ele movimenta nuvem, movimenta o tubo, as balas, a bala, as moedas, estrela, estrela, então tá tudo movimentando. Beleza, já demos mais um grande avanço no nosso projeto. Agora aqui também eu preciso trocar a imagem do Mario, que está parado, né? Obviamente está ali, ó, o Mario parado. Eu preciso trocar o Mario parado para o Mario correndo. Aqui eu tenho duas formas de fazer isso. Eu poderia fazer isso via JavaScript, como eu já tenho a seleção do elemento Mario aqui, ó, eu poderia só trocar a imagem do Mario, né? Direto aqui no meu JavaScript. Eu poderia fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. imgmario.src recebe e aí eu mudo o formato da imagem do Mario. Essa era uma forma. Era bem simples, bastaria eu acrescentar ela aqui dentro mesmo, depois que eu botasse o cenário para se movimentar. Mas só por uma questão didática, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar o Mario para movimentar, já que a gente tem uma classe aqui, ó, Start, que ela dá movimento a todos os elementos, vamos fazer o Mario se movimentar por aqui também, né? Se eu já tenho uma classe que faz tudo isso, eu não preciso fazer mais uma manipulação JavaScript. Eu posso simplesmente pegar lá o meu img Mario. Lembra que esse img Mario é uma classe, tá? Vamos encontrar ele aqui só para a gente ver, ó. img Mario é uma classe, tá vendo? Essa classe eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu poderia mudar o tamanho dela, eu poderia mudar a posição dela, eu poderia mudar o fundo dela. Se eu quero mudar a própria imagem em si dentro de uma classe, aí eu uso o atributo chamado content. Né? Content seria o elemento em si. Aí aqui dentro eu faço o que eu quiser com ele. O que, é que eu quero fazer com o elemento? Eu quero trocar a imagem dele. Então eu vou mudar a URL. Eu venho cá, lembra que como eu estou dentro aqui do SAS, né? Eu preciso sair daqui para ter acesso à pasta img. Então para eu sair de dentro de uma pasta é ponto barra. Aí agora eu vou lá img e procuro aqui o Mario correndo, que no caso é o mario.gif. Aí beleza, ó. Então quando agora ó, eu não preciso fazer nada via JavaScript. Quando essa classe start aqui for ativa, automaticamente o Mario, a imagem do Mario lá vai ser substituída. Vamos ver se isso vai dar certo. Então eu vou pegar aqui, ó, Darlan, Enter, vai contar os 6 segundos, né? 5 de trás para frente. Acionou a classe Start, o Mario também começou a andar. Eu já consigo pular, já consigo agachar, só que deu um errinho aqui, né? Eu vou ter que corrigir isso. Eu consigo fazer o Mario voar, mas aí também não ficou legal. Ele mudou, ficou tudo... Eu acho que foi por causa dessa mudança aqui que eu fiz, né? Ele está substituindo todas as minhas mudanças lá baseado nisso aqui. Porque esses elementos aqui, ó, eles estão sendo carregados primeiro, né? Deixa eu ver se é isso. Deixa eu comentar aqui. Vamos atualizar aqui a página. Deixa eu ver. Darlan, Enter. Vamos esperar os 5 segundos. O Mario está parado. Se eu pular, ele pula. Se eu agachar, ele agacha. Se eu colocar para voar, ele voa. Por aqui ele funciona direitinho. Então, ele não poderia ser dessa forma aqui, não.
Deixa eu apagar isso tudo aqui. Pera aí, eu vou deixar só comentado por enquanto. Vamos tentar aqui primeiro para ver se vai dar certo. Vamos pegar o IMG Mario ponto, peraí, IMG Mario ponto src recebe e aí vamos passar aquilo lá, né? Então é ponto, que eu estou dentro do JavaScript agora, barra img barra img mario ponto gif. Eu acho que aqui talvez não vai funcionar porque o IMG Mario ele está vinculado cá dentro de módulo. Eu vou ter que disponibilizar ele aqui para o export também. Ó. Deixa eu só testar primeiro, mas eu tenho quase certeza que vai dar erro. Vamos botar aqui um Enter. E então, já deu erro lá, tá vendo? Porque ele diz aqui que o IMG Mario não está definido. Mas beleza, é só a gente vir cá no IMG Mario e vamos disponibilizar ele aqui para exportação também. Então vou pegar o IMG Mario, ele já está sendo agora exportado. Lembra que eu posso exportar tanto função quanto variável, não tem problema. E aqui ao invés de ser IMG Mario direto, eu coloco módulos.img Mario. Então em tese agora tem que funcionar. Vamos atualizar. Vou botar Darlan, esperar os 5 segundos. Ele deu erro ali, mas esse erro aqui, por enquanto, não é erro. Ele só é erro de. Só o caminho aqui que está errado. Deixa eu só entender como que tem que ser o caminho. Eu estou dentro do JavaScript. Eu preciso sair do JavaScript para poder acessar o IMG. Deixa eu ver. Eu botei ponto. Como foi que a gente colocou no daqui? Ah, é só um ponto. Ponto barra. Então vamos tirar esse ponto aqui. É só ponto barra. E vamos testar lá de novo. Então vou colocar Darlan, Enter. Esperar os 5 segundos e ele tem que trocar a imagem aqui correndo, dessa vez agora corretamente. Também deu erro. Será que é porque não salvou? Espera aí. Mais uma vez, deixa eu testar. 2, 3, 2, 1, 0. Ué, o que está havendo aqui com a imagem? Vamos inspecionar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Se eu colocar aqui um outro ponto. Ele também não reconhece. Se eu colocar mais uma barra aqui, barra, ponto, barra, também não reconhece. Ué, o que está havendo? Se eu tirar todos, também não deu certo. Uai. IMG Mario, será que eu digitei o nome do negócio errado? Vamos ver como é que é o nome da imagem. IMG... Ah, cara, eu botei o nome errado. Não é IMG Mario, né? É só Mario. Aí não ia funcionar nunca. Então tá lá, é só mario.gif. Vamos testar agora e ver. Então Darlan, Enter. Esperar aqui os 6 segundos. Beleza, tá lá. Agora ele pula, ele voa. E quando ele volta, ele continua correndo. Se abaixar, ele abaixa. Voou, baixou, pulou. Então, beleza. Aqui também está funcionando. Né? Depois de tomar uma surra aí, mas está funcionando. Então, isso aqui, ó, pô, teria ficado legal porque a gente não iria precisar fazer mais uma manipulação aqui no JavaScript. Mas não deu certo, né? Deixa eu comentar aqui de novo, só para testar por desencargo de consciência. E vou habilitar aqui de novo. Por que que ele não deu certo, né? Quer dizer, ele deu certo, só que aí ele está se sobrepondo as demais imagens, né? Eu acho que é porque ele está ficando lá embaixo e ele está se sobrepondo, porque olha lá, ele corre direitinho,
Só que aí quando eu agacho, ele está diminuindo a imagem do Mario, ele não está substituindo. E quando eu vou, ele está levantando o Mario correndo e não o Mario na posição de voo, né? Então dessa forma aqui realmente funciona, mas não deu certo. Então vamos desconsiderar, passa uma régua em tudo isso aqui e vamos deixar essa aqui mesmo. Então vocês viram lá, eu precisei exportar aqui, né, o IMG Mario. Aqui eu fiz a referência ao arquivo módulos, chamo ele, faço a troca da imagem e beleza, ficou tudo funcionando. Vamos ver o nosso Trello, se ficou mais alguma coisa ali pendente, trocar a imagem. Ah tá, chamar a função time que vai controlar o tempo do jogo. Essa parte aqui eu não vou fazer, porque não vai adiantar, né, chamar a função time agora, porque como a função ainda não está criada, não vai resolver nada. Mas isso aqui é só você literalmente colocar aqui embaixo isso aqui, ó, time, né? É como se fosse a chamada de uma função. A gente tem que criar essa função ainda, time. Então seria só fazer isso aqui. Só que não vai funcionar porque essa função ainda não existe. Outra coisa também que a gente não pode esquecer, que eu desabilitei aqui, ó, os sons, né, que é o som principal e o som de abertura, só para ele não ficar toda hora tocando aqui no meu ouvido enquanto eu estou tendo que refazê-lo. Mas agora vamos testar tudo 100%. Vou fechar isso aqui. Eu acho que o áudio não está saindo, mas por via das dúvidas, vamos testar ele completo. Musiquinha de abertura tocando. Vou digitar o nome. Ele corta a musiquinha de abertura e começa a musiquinha principal. Passou o tempo, sumiu o sleep, Mario correndo, elementos se movimentando. A gente já consegue baixar, voar. Então já está bem adiantado. Deixa eu dar uma pausada nisso aqui, porque senão a gente vai ficar aqui ouvindo essa musiquinha o tempo todo. Então o projeto está bem adiantado. Agora a gente precisa fazer o controlador do tempo, que vai ser de suma importância para o projeto, e também começar a fazer com que o Mario pegue os elementos, né? A gente vai, e essa parte aí vai ser complexa. Então essa aqui vai exigir aí muita atenção de quem estiver acompanhando o projeto, porque a gente vai ter que trabalhar com o posicionamento do elemento Mario, o posicionamento dos elementos, né, que são vários, moedas, estrelas, a bala, o tubo, acho que é só, e a gente vai ter que saber, né, quando é que um elemento encostou no outro, para que ele possa validar, né, a pontuação ou a parada do jogo. Então, cara, o vídeo ficou longo, mas a gente aprendeu umas coisas bem legais aqui, né? Vocês aprenderam essa parte aqui do set intervalo. A gente poderia fazer isso aqui de outro jeito, como eu falei, tinha o while, o do while, o for, tinha outras formas de fazer, mas eu queria mostrar essa função set intervalo, que ela é bem legal, e para contrapor também com a função que a gente já havia trabalhado, que era o set timeout. Então aqui você sabe que uma ela executa só uma vez, a outra ela fica executando constantemente. E por que que eu fiz questão de mostrar essa função aqui e não fiz outro tipo de contador? É porque essa função é o que nós vamos usar para fazer o nosso time, né? Então era bom a gente ter uma introdução a ela, porque agora vai vir o time que especificamente tem que ser com ela, né? Porque o jogo vai começar de zero e o cara, enquanto ele estiver desviando dos obstáculos, ele pode ficar um dia inteiro jogando. Então não há limite para esse contador. Então, isso aqui vai ser bem legal aí para a próxima função agora do time. Então, façam bom proveito aí do conteúdo e a gente volta aí na próxima etapa do projeto.